Abra sua Bíblia, Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Meus irmãos, eu já preguei sobre o Salmo 1 aqui na igreja talvez uma dezena de vezes. E na rádio, nos nossos programas da igreja, talvez mais algumas vezes. Esse salmo eu sei de cor, desde a mais tenra idade. Aliás, eu sei vários salmos de cor. Sei de cor porque a nossa mãe nos ensinou. Nós aprendemos a amar a palavra de Deus em casa e aprendemos a guardar a palavra no coração. Esse ano, eu já comecei minha leitura bíblica de novo. E eu tomei por projeto fazer isso enquanto eu puder. Terminei o ano passado, e esse ano já comecei novamente. O Salmo 1 foi dos primeiros que eu aprendi. O primeiro que eu aprendi, na verdade, foi o Salmo 91. Depois o Salmo 23, o primeiro, e vários outros eu os sei de cor. E o Salmo 1, ele abre a seção 1 do livro 1 dos Salmos. E os salmistas, nesta sessão, são 4 sessões que o livro de Salmos é dividido, porque é um inário, é um livro de cânticos, que o povo usava para o louvor, para o canto congregacional, para o culto. Os salmos tinham um papel fundamental na adoração do Velho Testamento. Jesus usou os salmos, Jesus os citou. E o Salmo 1, na sua primeira sessão, a primeira sessão do livro de Salmos, os salmistas apresentam um louvor a Deus por causa da sua justiça. Deus é justo. Deus não é justo no sentido de ter uma qualidade de justiça. Deus é justo por natureza. Ele é a justiça em pessoa. Deus não é bom, Ele é a bondade em pessoa. Deus não é amor, enquanto as pessoas falam vulgarmente. Deus é o amor personificado. É diferente de alguém que é bom em algumas coisas e não é tão bom em outras situações. Deus é bom em todo tempo. Ele é a bondade pessoal. Deus é justo por natureza. Nele não há, a palavra de Deus deixa claro isso, que nele não há sombra, não há mudança, não há variação, não há injustiça. Deus é justo. Ele é a justiça personificada. Nesse primeiro tomo do livro dos Salmos, os salmistas exaltam a justiça de Deus, expressam compaixão, expressam a confiança na compaixão do Eterno. E para isso, por exemplo, eles demonstram estas características do divino, falando a respeito da corrupção da humanidade. Mostram o quão o gênero humano está corrompido.
quantos defeitos temos, e é óbvio que quando colocamos em paralelo a nossa condição humana e aquilo que Deus é, de fato a coisa fica gritante. É como se você tivesse uma parede super branca, bem pintada, acabada, e alguém chegasse. Uma criança, de repente, assim desavisada: papai, olha o desenho que eu fiz. Ele põe a mão suja de barro, vai lá na parede linda, maravilhosa, você acabou de pintar e pá, dá uma marca. Aquilo vai sobressair. A justiça de Deus, ela sobressai demais quando nós nos colocamos diante de Deus. Deus é santo, nós somos pecadores. Deus é bom, nós não somos bons. Deus é justo, nós não somos justos, embora pratiquemos alguma obra de justiça. Mas não temos a justiça como base do nosso ser. Não somos assim. Aliás, Paulo diz que aquilo que ele quer fazer, ele não consegue. E o que ele não quer, é o que ele faz. Porque a natureza humana, ela pende para o pecado. Ela tende ao mal. Por exemplo, você não precisa ensinar uma criança a mentir. Ela vai fazer isso, observando, no instinto de proteção para tentar se defender de um mal feito. Ela vai tentar, e ela vai se esquivar, e ela vai fazer isso. As crianças muitas vezes aprendem por observação. Por exemplo, se a criança estiver orando, ela vai orar. Se ela estiver falando coisas impróprias, ela vai falar coisas impróprias. Se ela observar o mau comportamento, ela vai ter um comportamento deformado. Isso pode acontecer. A história de uma mãe que alguém ligou naquele tempo do telefone fixo, que tinha um só em casa, que hoje cada um tem o seu, né? Está no quarto, está no bolso, está na bolsa, está no carro, todo mundo tem um. Mas antes era um só dentro de casa, quando tinha, que era um negócio chique. Aí o telefone tocou, prrr. A criança: mamãe, o telefone está tocando, atende lá. Mamãe, é fulano. Fala que eu não estou não. Ó, minha mãe mandou dizer que ela não está não. Você depois vai querer corrigir a criança para ela não mentir. Mas ela fará isso. Porque as observações, elas vão ficar como exemplo. Todos nós já ouvimos dizer que palavra o vento leva, mas o exemplo arrasta. O salmista, nessa seção 1, ele compara, exalta a justiça de Deus e contrapõe a justiça de Deus com a nossa corrupção, a corrupção do gênero humano. E neste salmo número 1, ele mostra que a vida tem dois caminhos, que são os caminhos possíveis. Aliás, desde o Antigo Testamento, que o Senhor Deus coloca diante do povo, quando saíram do Egito, quando Moisés lhes dá a lei, ele diz: eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, escolham a bênção para que vivam. E ele fala: se escolher a bênção, o caminho, o resultado será esse. Se escolher a maldição, esse será o resultado. Se andar no caminho certo, vão sobrevir sobre vocês todas essas bênçãos. Se andar pelo caminho errado, vocês terão esses e tais problemas. E aí o salmista aqui, no Salmo 1, ele fala de escolhas. Tem dois caminhos que são possíveis para aquele que anda com Deus, para o homem que vai decidir a sua vida. Quanto a que caminho tomar, existem duas opções: o caminho do bem, o caminho da palavra, o caminho do temor do Senhor. É um caminho possível. O caminho errado, o caminho das escolhas indevidas, das decisões equivocadas, o caminho do pecado,
é outro caminho que também é possível. E o salmista coloca diante de nós, no Salmo 1, as escolhas. Quantos de nós ao longo da vida não fazemos escolhas as mais diversas? Escolhemos desde a hora que temos alguma razão, quando deixamos a inocência e começamos a decidir as coisas, escolhemos durante todos os dias, escolhemos, fazemos escolhas as mais diversas. Qual sapato eu vou usar hoje? Qual roupa eu vou no culto? Qual perfume vou usar? Vou ligar para alguém? Não vou. Vou visitar alguém? Não vou. A dona de casa, vou tirar a picanha do congelador, está em falta, mas vai chegar, tem uma promessa aí. Então, vai chegar. Ou vamos comer só frango frito mesmo. Vamos aproveitar o de ontem. Domingo é canseira. Poxa, dá uma folga para a dona de casa. Vamos levar para almoçar fora. Tem gente dando glória a Deus aí. A gente faz escolhas todos os dias. Mas existem escolhas, minhas queridas diaconisas estão aqui na frente. Esse povo está tão lindo hoje, vocês estão muito bonitos hoje, sabe? Estou olhando vocês assim, está todo mundo uma lindeza. Deixa eu dizer para vocês, existem escolhas que não são somente o que vestir, o que comer ou onde ir. Existem escolhas que vão ter implicações morais. Escolhas que vão afetar a nossa vida para muito tempo. Por exemplo, o que dizer de alguém que, tendo ido numa balada, numa festa, diz assim: que isso, mãe? Não é nada, vou só lá, vou divertir, vou fazer nada demais. Mas estando lá, seduzido, influenciado por alguém, experimenta uma droga pesada pela primeira vez e fica escravo dela para sempre. Que dizer de alguém que inadvertidamente vai para a mesma balada e de repente cai no canto da sereia, cede, e daquela balada surge, por exemplo, uma gravidez não planejada. E depois, a consequência que virá, o problema que virá, a pessoa não está pronta nem para cuidar de si mesma. Aí agora, além de ter que se virar consigo mesma, terá que cuidar de um bebê. Não está pronta para a vida, que dirá para ser mãe ou para ser pai. Caminhos e escolhas são tomados todos os dias. Eu estou pregando para você que está aqui, e eu tenho certeza que ao longo da sua vida você já fez muitas e muitas escolhas, já tomou muitas e muitas decisões. Algumas delas você dá glória a Deus por isso, mas algumas você pode me dizer assim: pastor, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse mudar a escolha, se eu pudesse, naquela época do videocassete, resetar a fita, voltar a fita, rebobinar, se eu pudesse desfazer. E aí a vida não é assim. O tempo que passou não volta. A decisão que eu tomei ontem, eu posso tomar outra diferente agora e fazer outro caminho, mas decidir de volta o que já foi feito, não tem jeito. Não tem jeito. E nós estamos, meus irmãos, nesse tempo que nós vivemos, nós estamos diante de escolhas cruciais em todo o tempo. Existem situações que nós nos arrependeremos depois, e que a melhor coisa a fazer é: pense antes, pese as consequências antes,
Calcule o problema agora, porque amanhã pode ser tarde. O mundo é inconsequente. Eu vou citar alguns textos do Salmo 1. E o mundo é o mundo da aventura. Que isso? Você é jovem, você é bonito, você pode. Isso aí é coisa de careta, é coisa de pai e de mãe. Você está em outra vibe. Você é tão inteligente, está perdendo o seu tempo. Está fazendo o que igreja? Está fazendo o que no GV? Está fazendo o que escola dominical? E para aqueles que são mais maduros, mais velhos, existem tantas coisas que aparecem, que nós vamos falar, por exemplo, coisas que nós escolhemos. Vou citar um caso: o exercício corporal para pouco aproveita, mas não quer dizer que é bom, é bom. Mas eu posso cultuar o meu corpo? Não. Eu devo cuidar. Se o médico manda cuidar, se é necessário para a saúde, se é necessário sair do sofá e caminhar, levanta do sofá e caminha. Se é necessário pedalar para cuidar do coração, segurar um pouco a boca, a dieta, para ter uma vida de qualidade, faça isso. Mas cultuar o corpo, pecado. Exposição do corpo, pecado. Alguém me perguntou outro dia: pastor, qual é a posição da igreja quanto às vestes? Assim, tem que andar vestido, para começar. Assim, ninguém ande sem roupa, por gentileza. Tem que andar vestido. E a outra parte? A outra parte é que a roupa tem que ser decente. É verdade. Por que será que alguém tem que olhar para a rede social de uma irmã e fazer fio-fio? Por que será que alguém tem que olhar para o colo de alguém e ver os seios da pessoa? Por que será que a roupa tem que ser apertada, tipo embalagem a vácuo? Se der um teco, pá, espalha tudo. Por que será? Por que será? Eu faço exercício, tenho que ir. E eu falei com o rapaz que dá o treinamento, olha só, não posta nada meu. Eu não vou com nada indecente, até eu acho que não pega bem, né? Já pensou se eu fizesse um negócio desse? Eu vou de calça, de taquetel, de camisa, de boné. Eu sou crente lá também, ué. Eu vou direito, mas não posta nada meu. Por que será que a gente tem que escolher postar na frente do espelho? Por que será? Escolhas. Expor o templo do Espírito. Olha para cá. Por sua causa, eu vi a irmã Renata e a outra prima cantando. Que inveja que deu da voz dessas meninas. É uma bênção. Falando assim, a coroa que ele usou, aquela coroa de espinhos, irmão Mauro explicou depois, foi por nossa causa, foi por mim, foi por você. Ele passou por nós, ele pagou o preço por nós. Ele fez isso para livrar você do inferno, para te poupar da morte, para te tirar do caminho de horror, para te dar o direito de ir para o céu. Você não é dona de si mesma, você não é dono de si mesmo, não é. O que você tem não te pertence, porque não foi você que deu a vida para si mesmo, não foi você que gerou a si mesmo, não foi você que deu o fôlego da vida para si mesmo. O que você tem foi recebido, foi dado por alguém. Isso, meus irmãos, não é só Bíblia, isso é filosofia também. O que você tem
não é seu. É mentira do diabo quando ele ensina assim, irmã Marta: meu corpo, minhas regras, faço o que eu quero. É mentira, o seu corpo não é seu. Paulo diz: vós não sois de vós mesmos, vocês são templo do Espírito Santo e vocês pertencem a Deus. Quem pode dar glória a Deus, diga glória a Deus. E aí vamos lá. Se o que você tem não é seu, se o corpo que você tem que cuidar, mas ele é templo, e ele pertence a Deus, você pode mostrar? Estou muito calmo. Eu fico nervoso quando eu vejo as postagens. Aí eu fico. Porque a gente fica assim: Senhor, será que não adianta dizer? Será que não adianta falar? Senhor, eu não posso ficar careca de falar, já fiquei. O que você tem não é seu. Alguém chegou para mim e me perguntou: eu vou chegar no texto, calma aí, me dá meu celular aqui que está sem um relógio ali, que eu preciso ver a hora. Senão a gente vai até meia-noite, daqui a pouco alguém cai da janela, vai dar zebra isso. Deixa eu olhar aqui. Tá. Alguém me perguntou: pastor, tatuagem, sou contra. Você faria? De jeito nenhum. Mas por quê? Tem um porquê. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: se você fez tatuagem, Deus não te rejeita. Ponto. Deus não vai rejeitar quem fez. Aliás, tem muita coisa que a gente já fez que não é tatuagem, e que se Deus fosse nos tratar segundo os nossos pecados, o Salmo 103 diz assim: olha, Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, porque Ele conhece a nossa estrutura, e Ele sabe, Ele lembra que nós somos pó, ponto. Se você fez, Deus não te rejeita, ponto. Pastor, devo fazer? Não. Por que não? Origem disso. Primeira coisa, lá no Velho Testamento, o Senhor Deus recomenda ao povo de Israel que não marque o seu corpo por causa do culto aos mortos. Era tatuagem ritual, que eles marcavam nos cultos pagãos para cultuar os mortos, e o povo de Deus não devia marcar o seu corpo nesses rituais. Isso é a origem. Lá na antiguidade, isso era comum. Os povos pagãos usavam esse artifício. Na modernidade, com o movimento hippie, com a revolução sexual na década de 60, com o pessoal dos presídios, tatuagem se proliferou nesse movimento de revolução, movimento de revolta, e as pessoas usavam muito. Depois, passado esse contexto, ainda existem tatuagens rituais. Por exemplo, meu avô Haroldo morreu com 86 anos, converteu e foi crente até morrer. Mas antes de ser crente, lá no terreiro, ele fez uma tatuagem no bíceps. E o vô Haroldo tinha aquela tatuagem assim, um cruzeiro e uma estrela de 5 pontas, que ele, enquanto viveu, carregou aquela marca. Ele dizia: meu filho, se eu pudesse eu tirava, porque aquilo lembrava a velha vida. Vou contar uma história. Eu e o bispo estávamos no gabinete pastoral, e uma moça chegou, era membro da igreja então. Ela disse: pastor, eu quero fazer uma tatuagem. O bispo falou: minha filha, não faz, você é tão nova, tão bonita, não faz isso, não faz. Aconselhou: não convém. Eu quero colocar o nome do meu marido. Seu marido é seu marido, está gravado em seu coração, você casou com ele, não precisa fazer isso. Ela fez, temor, pôs aqui. O marido depois largou ela, fez uma bagunça, deu mau testemunho. Mas pensa num negócio horroroso. E o nome do rapaz estava aqui na moça. E agora? Aqui no pescoço assim. E agora o que é que faz? Tem que fazer outra, para cobrir o nome do miserável. Tem que fazer outra. Não presta bem atenção. Está descontraído, né? Mas é escolha, é decisão.
Por causa da ideia, meu corpo, minhas regras, que eu faço o que eu quero, eu que mando, alguns de nós crentes até acham, pastor, deixa ele fazer, problema dele, o corpo é dele. Quem disse que o corpo é dele? O corpo é do Senhor. Quem disse que você é dono do seu corpo? Você não é. É por pensar nisso, meus irmãos, que a coisa vai além. É por pensar nisso que a gente vê o sujeito que implanta barbatana de tigre, implanta pedra no corpo para ser o homem lagarto, implanta chifres, corta a língua no meio, tatua até dentro do olho, para ter a forma de um monstro. É por causa disso que as pessoas pensam, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. Não é. O que você tem não é seu, pertence a Deus. E a escolha que você tem ao tomar determinadas decisões é: sou fiel a Deus ou não sou? Obedeço a Deus ou não obedeço? Faço o que eu quero, faça de boa, mas não é este o conselho de Deus. Quem anda no caminho de Deus não faz o que quer, faz o que Ele manda, não faz o que gosta, faz a vontade dEle. Quem anda no caminho de Deus é dirigido pelo Senhor. Esse é o ponto. Já poderia parar aqui. Aquele que teme a Deus vai tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho um amigo, pastor da primeira igreja batista de Anápolis. Ele foi pastor em Veracruz, aqui em Campos. Geilson conhece, o pastor Alonso. Pastor Alonso é das pessoas mais inteligentes que eu conheço, um sujeito espetacular. Hoje ele está em Anápolis, pastoreando a primeira igreja batista. Ele é doutor em filosofia, um homem inteligentíssimo. E um dia eu estava conversando com ele sobre isso, eu aprendi com ele sobre isso. E a verdade é que nós não mandamos em nós mesmos. E eu vou voltar na tatuagem. Quando a gente fala disso, pastor está careta. O neném nasceu, coloquei o pezinho do neném aqui. Que mal tem? É o nomezinho. Porque agora o conceito é que a arte, o conceito é que a gente vai fazer isso como arte. Mas vamos lá. Tem gente que tatua o nome, mas trai a memória. Tatua o nome, mas não respeita o compromisso feito no altar. Tatua o pezinho da criança, mas abandona depois, porque separa da família, deixa a mãe cuidar do filho sozinho. Coração do homem é enganoso. Coração do homem é desgraceira mesmo. A gente precisa parar para pensar. O que vale? É a marca na pele ou o compromisso no coração? O que vale? É a marca do nome, do pezinho, não sei o quê? Ou a palavra de um homem de Deus que diz sim, sim, não, não, e não volta atrás na palavra? O que vale? Eu acho que tem gente gostando, dá para apertar um pouco mais então. Vamos lá, o que vale? O que vale exatamente? Porque está um problema, essa questão de você não poder confiar na palavra da pessoa mais. Dá a palavra, mas se der errado, acaba. Dá a palavra, falou, aí quando você cobra a palavra, assim, tem filme? Está escrito? Tem um vídeo? Não tem? Então esquece. Mas os meus avós davam a palavra, não tinha filme, não tinha nem papel escrito, dava a palavra e mantinha a palavra, era assim que funcionava. O que você tem não é seu. Você faz escolhas. Você pode tomar as decisões, mas o que você tem não é seu. E olha, não há limites, meus irmãos. Não há limites. O mundo não tem limites, não tem. O pastor Alonso que eu citei me contou uma história falando: olha, pastor Fábio, esse negócio é tão complicado, porque não tem limites. As pessoas querem tatuar o braço, depois é o corpo todo, depois vão marcar tudo, e vão fazer um monte de coisa, vão implantar, vão pôr chip, vão cortar, vão fazer um monte de coisa, e depois podem se arrepender, não tem volta, aquilo fica no corpo, é um processo doloroso de laser para tentar mascarar, tirar um pouco, mas não tira tudo, e aquele negócio vai,
E ele diz assim, ó, na década de 30, na Alemanha, teve um concurso. Um sujeito colocou no jornal um concurso que ele oferecia o seguinte: as pessoas poderiam se cadastrar e elas iam concorrer ao seguinte: ele ia, num determinado dia, sacrificar o vencedor, ia comer a carne da pessoa. Fez o concurso, teve gente que se inscreveu, foi mais de 50 pessoas inscritas. O sangue de Jesus tem poder. Teve alguém que ganhou, e o sujeito foi lá, deixou ser morto. O homem picou em pedaços, congelou. Isso tem no Google. Quando a polícia chegou, o maluco já tinha comido mais da metade. Aí prenderam o doido. Mas na hora de falar se é crime ou não é, não era crime porque a vítima consentiu. Pensa na doideira. Não há limite. Você dá a mão, eles querem as duas mãos. O ser humano toma uma decisão, uma concessãozinha assim, e ele já quer meter os pés pelas mãos. Faz uma marcazinha, daqui a pouco ele vai mutilar, ele vai se transformar num monstro, ele vai acabar com a própria vida. E por fim eu chego a dizer o seguinte: sou contra a tatuagem porque ela é uma perda de tempo. Perda de tempo. Vou te explicar por quê. Quando Jesus voltar, Paulo explica assim: olha, os vivos seremos transformados para encontrar o Senhor dos ares. Os mortos ressuscitarão primeiro. Aí eu estou imaginando o sujeito mutilado, tatuado, mas depois conheceu Jesus. Aí na hora que levanta do sepulcro, é um corpo novo, transformado, não tem mutilação, não tem marca, não tem defeito. Aí quem está vivo, está marcado dessa, daquela, dessa forma. Aí para entrar no céu, o corpo é transformado, é mudado. E aí, quando entra no céu, não tem marca. Perda de tempo. Perdeu tempo para quê? Gastou dinheiro para quê? Não faça. E se eu fizer, pastor? Se você fizer, você está orientado. São escolhas. Por que eu estou falando isso hoje? Porque o Salmo 1 nos mostra o seguinte: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quais conselhos nós estamos escutando? Quais conselhos nós estamos ouvindo? Tem filhos que vão valorizar o conselho do colega, o conselho da escola, do professor maconheiro, vai escutar um monte de coisa, mas não escuta o conselho do pai, da mãe, da palavra de Deus. Quais são os conselhos que nós estamos escutando? Quais são as vozes que nós estamos escutando? Você já percebeu que você já foi mais crente? Já percebeu que você já esteve mais perto de Deus? E que agora não está tanto? E que agora você fica longe? E que agora você não ouve a voz de Deus? E que agora o inimigo já teve concessões, e que ele entra na sua vida e ele faz uma balbúrdia porque você está longe de Deus? Já percebeu que quando o problema chega, as pessoas querem, manda a equipe, vai fazer uma campanha, tem que orar. Mas aí eu pergunto, você está orando? Você está buscando a Deus? Você está fazendo a sua parte? Tem gente que só quer ser orado, mas não quer compromisso com a oração. Quer a bênção, mas não quer a responsabilidade. Como estamos nós? Quais são as nossas atitudes? Quais conselhos nós estamos ouvindo? A quem nós estamos ouvindo? Você pode estar ouvindo essa mensagem pelo YouTube e desligar o canal. Você pode estar ouvindo pelo Facebook ou pela rádio e dizer: esse homem chato está falando um monte de bobeira. Pode desligar o canal. Você só não pode dizer que não foi avisado. Só não pode dizer que não sabia.
Só não pode dizer que Deus não falou com você. Você não é dono de si mesmo, você não é dona de si mesma, o seu corpo não te pertence. Então, se você pensa assim, esquece a selfie da academia, esquece a sensualidade, esquece o negócio de mostrar o peito, a perna ou qualquer coisa, esquece esse troço e começa a olhar para Jesus e dizer: eu sou dele, ele é meu, eu tenho dono, eu não faço o que eu quero, eu faço a vontade dele. A vontade dele. Está apertado, né? O pastor às vezes tem que falar as coisas que não são tão palatáveis, né? Eu queria ser gente boa assim pregando, falar só coisa gostosa, só coisa boa. Mas tem coisa que não tem jeito. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se alguém faz piada de língua estranha, você cai na risada? Se alguém faz piada com as coisas de Deus, você acha bonito? Eu não acho. Se fizer piada com as coisas de Deus, estou fora. Eu não brinco com essas coisas. Tem escarnecedores que andam olhando as coisas da igreja, que andam pegando prints dos cultos, recortando para fazer piada, para fazer maledicência, para escarnecer daquilo que Deus está fazendo. E nós vamos compactuar com isso. Meus irmãos, tem um negócio interessante que acontece. Aconteceu um problema com alguém. Cantor fulano fez algo, alguém tomou uma decisão errada, os crentes compartilham aquilo. Não faz sentido. Compartilha um versículo, compartilha algo bom, vai compartilhar o mal feito de alguém, vai dar ibope para essas coisas. Pelo amor de Deus, não façamos isso. Não é que a gente é conivente com o erro, não é isso. Mas irmãos, se vamos falar de alguma coisa, vamos falar do céu, de Jesus, da palavra, das coisas boas, aquilo que edifica, aquilo que pode salvar alguém. Não vamos publicar o mal feito. Aí vamos lá, se fosse você que tivesse caído, gostaria que alguém fizesse o quê? Se fosse você que tivesse tropeçado, você queria que pegasse e colocasse a sua história lá. Cuidado, cuidado. Já viu que nós somos rápidos para julgar? Isso é decisão. Mas às vezes não somos tão rápidos assim para reconhecer o nosso próprio erro. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que ouvimos pode nos paralisar. Por exemplo, quando nos detemos diante daquelas situações que são do tipo a serpente falando no meio da árvore, com Eva passeando no jardim, que são do tipo, alguma coisa aconteceu e a nossa curiosidade nos levou até lá, e a gente olha e aquilo nos atrai. Daqui a pouco a gente quer saber os detalhes, daqui a pouco a gente passa aquilo para frente. Não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. O cuidado que temos que ter. Alguns há que levam isso ao pé da letra. Por exemplo, se alguém passar e ver você assentado num bar, ou eu, por exemplo, pode pensar um monte de coisa. Logo assim que abriu a família Borges Panificadora, eu gostava de ir lá tomar café. Aí toma um café expresso e tem um copinho com água assim, um copinho pequenininho, com água com gás. E o medo que eu tinha de alguém achar que aquilo era outra coisa, branquinha, assim, aquilo você toma, dá uma virada assim, ó. Pronto, meu Deus do céu. A gente tem que vigiar tudo. É óbvio que não é água com gás.
Mas eu não estou falando disso. Eu conheço a história de um pastor que atrás da casa dele, na rua de trás, morava uma mulher que era prostituta mesmo. A cidade conhecia. E essa mulher ficou doente. Doente. Muito doente. E aquela vida que ela levava, enquanto ela tinha o corpo físico, enquanto ela era saudável, ela era procurada, vivia, vendia o seu próprio corpo. Mas agora a doutora Laisa, doente, não prestando para mais nada, aquela mulher estava jogada à míngua. E aquele pastor e a esposa resolveram: nós vamos cuidar dela. Todos os dias eles viam o pastor e a esposa entrar na casa de uma mulher com vida que era questionável. E eles iam, cuidavam, a mulher fazia as coisas, lavava a roupa, e eles cuidaram dela. Qualquer pessoa que visse essa cena, dizendo assim: o pastor está entrando na casa da fulana, poderia dizer uma coisa errada. Porém, aquele homem estava indo com a sua esposa para servir alguém. Eu não estou falando que você não pode entrar você pode com Jesus entrar em qualquer lugar. A sua luz vai brilhar no meio das trevas. Onde é que a luz brilha? É nas trevas. Mas se a gente entra com outra intenção, se o nosso coração não está pronto, se a gente está no caminho, gosta do caminho, se detém no caminho, a queda será grande. Então, o que a gente precisa? Senhor, segura na minha mão, eu quero ser luz, eu quero brilhar. E com Jesus, você vai, você brilha, você cuida, você faz. Mas o homem de Deus não se detém no caminho do pecado. Essa é a verdade. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite. Não levante a mão. Você leu a Bíblia hoje? Leu quantos capítulos? Já leu a Bíblia toda? Não leu? Não está lendo? Qual é a sua história? Eu sou crente. Tá. Conhece o manual? Está fazendo o quê? Está esperando o quê? Eu amo a palavra de Deus, mas nunca leu? Só gosta da caixinha de promessa? Só gosta do versículo que está no Facebook? Ou no Instagram? Só lê o que está na revista da escola dominical? Uma vez por semana? Qual é o prazer que a gente tem na lei do Senhor? Qual é a vontade que a gente tem de estar diante do Senhor? Meus irmãos, não é ser perfeito, ninguém de nós é. Eu não sou, você não é. Perfeito é Deus. Você nunca vai ser perfeito. Nós estamos nos aperfeiçoando. É diferente. Tem coisa que era ontem, hoje não é mais. Ontem eu não era tanto assim, hoje eu sou mais crente, amanhã eu vou ser mais crente que hoje. Estou trabalhando, Jesus está trabalhando em nós. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Qual é o prazer que nós temos na lei do Senhor? Qual é o efeito que a palavra de Deus produz em nós? Qual é o desejo que a palavra de Deus produz em nós? Eu já contei do pastor A.W. Tozer, e ele escreveu um dia no seu diário que alguém lhe perguntou: pastor Tozer, o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? Aí ele falou de um pássaro, ele falou assim: qual é a asa mais importante do passarinho? A direita ou da esquerda? Tá, eu já contei, lá em casa cria-se galinhas, e para a galinha não voar, você corta uma asa dela, uma só, que ela não consegue alçar voo. Qual a asa mais importante do pássaro? As duas, senão ele não consegue voar. Orar é tão importante quanto ler a Bíblia e vice-versa. Se você ora e não lê a Bíblia, tem uma asa faltando. Se você lê a Bíblia e não ora, tem outra asa faltando. É necessário, temos prazer na lei do Senhor. Qual é o prazer que você tem na lei do Senhor? Qual é o seu compromisso com a palavra de Deus?
Aí, o mundo secular que nós vivemos, não, que a Bíblia é um conto de fadas, que a Bíblia é um monte de histórias, que Jesus não falou aquilo tudo que falou ali, que Moisés não escreveu o Pentateuco, que isso aqui foi uma compilação, isso é uma montagem que não sei o que. Se a Bíblia é esse retalho todo, por que será que a Bíblia é proibida em mais de 50 países? Se fosse só uma história qualquer, por que será que a Bíblia é proibida em mais de 50 países? É proibido, sabe por quê? Porque quem começa a ler a Bíblia muda de vida. Quem começa a ler a Bíblia muda a história. Quem começa a ler a Bíblia se converte. Quem começa a ler a Bíblia começa a questionar a vida espiritual que tinha e começa a conhecer a Deus. E quem conhece a Deus nunca mais vai ser do mesmo jeito, nunca mais vai ser da mesma forma, nunca mais vai viver na vida que viveu, nunca mais vai andar no caminho que andou, porque a Bíblia muda a vida da pessoa. Se a Bíblia é esse negócio que todo mundo fala, por que ela é proibida em mais de 50 países? Porque se a palavra de Deus for lida, se a palavra de Deus for observada, se a palavra de Deus for guardada no nosso coração, você vai caminhar num caminho diferente, a sua vida vai ser uma vida diferente. Eu estou falando para você hoje, quer experimentar a mudança de vida, guarda a palavra de Deus no seu coração. Quer mudar o seu pensamento, quer mudar as suas atitudes, coloque a palavra de Deus cá dentro, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela é poderosa, ela vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus transforma. E aí, falando das escolhas, aquele que teme ao Senhor será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Os ímpios não são assim, são como a poeira, a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por fim, ao escolhermos os caminhos que estamos escolhendo, nós também trabalharemos com as consequências. Consequências são inevitáveis. Consequências são inevitáveis. O bom testemunho te trará honra. O mau testemunho te colocará na berlinda para ser questionado. Se você se poupa, se você age corretamente, decentemente, terá o louvor, terá o reconhecimento. Se você se vulgariza, terá também o reconhecimento. O que dirão de nós, ao olharem para nós? Isso serve para mim, isso serve para você. Não estou aqui como médico que dá a receita, dizendo, toma esse remédio, porque você está doente. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela corta para lá e ela corta para cá. A mesma palavra que serve para você, serve para mim. Todos nós somos confrontados pela mesma palavra. E as escolhas que fazemos trarão as consequências. Ao conversar com alguém no gabinete pastoral recentemente, a pessoa disse, pastor, se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse desfazer essa decisão, se eu pudesse voltar atrás e consertar esse passo, mas já é tarde. Se eu pudesse tomar outro caminho, porque eu não tomei essa decisão lá atrás. Quanto tempo eu perdi? Eu encontro muito isso. Encontro muita gente que fala assim. No final da vida, a gente não encontra a gente dizendo assim, oh, glória a Deus, como eu abracei, como eu amei as pessoas. A gente encontra assim, poxa, eu queria ter abraçado mais, queria ter amado mais, eu queria ter sido mais crente, queria ter lido mais a palavra de Deus. O que a gente encontra no final é gente arrependida por não ter dado alguns passos que deveriam ser dados. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, pois na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros das águas, cujas folhas não murcham, dá o seu fruto da estação própria, tudo quanto fizer prosperará.
Como nós às vezes perdemos tempo. Hoje eu estou pastor aqui, mas eu queria que o bispo estivesse aqui. Eu queria que o pastor Gideão estivesse aqui. Eu queria que outros que já estão com o Senhor estivessem aqui. Tem dia que eu me lembro muito deles. Lembro da irmã Leonídia, eu lembro da irmã Mercedes, da irmã Cristina, eu lembro dessa gente. Lembro da irmã Nete lá em Piacá. Tanta gente que já está com Jesus, que já não está mais sujeito às lutas daqui. Nós aqui estamos. Eles já venceram, já cumpriram a carreira. Nós ainda estamos aqui e as escolhas ainda estão sendo feitas. Você não encerrou a conta ainda. A partida não terminou. Ainda dá tempo de corrigir uma jogada errada. Ainda dá tempo de acertar uma escolha que não foi feita. O Espírito de Deus está aqui hoje e ainda dá tempo de mudar a rota da sua vida. Ainda dá tempo. Não, você não precisa ir para a perdição, você não precisa ir para o inferno, porque a coroa que ele usou foi para garantir a você o direito de não ir para lá. O inferno foi preparado para o diabo, para os seus anjos, não foi para você. Para você Deus preparou o céu, para você ele deu o seu filho. Escolha a vida para que você viva eternamente com ele. Você não precisa usar o ditado antigo, dar com os burros d'água. Não precisa. Ah, pastor, para mim não tem jeito. Quem falou que não tem? Você está vivo. Você está viva. Quem falou que não dá tempo? Dá tempo, você está respirando, você está aqui hoje ouvindo essa palavra. Você não precisa andar pelo caminho de horror, nem pelo caminho da perdição. Jesus morreu para perdoar todo e qualquer pecado que você cometeu. Se você cometeu, o sangue de Jesus é poderoso para te purificar e te limpar de toda a maldição e pecado. É possível sentir a graça de Deus nesse ambiente, saber que a porta ainda está aberta, que ainda dá tempo para consertar, ainda dá tempo para tomar as decisões, ainda dá tempo para você ser o crente que você precisa ser, ainda dá tempo de você ser a bênção que você precisa ser. Por último, não deixem as vossas congregações, como é costume de alguns, ainda mais enquanto se aproxima aquele dia. Nós estamos num tempo de gente acomodada no sofá, no controle, no ar-condicionado, na rede social. Tem gente que não voltou para a congregação ainda depois da pandemia. Tem gente que se acostumou com a tecnologia, que é uma bênção. É uma bênção, porém estão parados. Existem aqueles que estão de galho em galho, são daqui, são dali, outra hora estão lá, daqui a pouco não estão, não congregam. Fulano, cadê você? Ah, pastor, não deu, estava cansado, estava trabalhando. Olha só, eu também trabalho, você também trabalha. Quando não tem trabalho, faz campanha para Deus abrir a porta. E quando tem o trabalho, está cansado e não pode congregar. Ah, eu tenho que fazer, tenho que ir, ter dona de casa, tem filho. Glória a Deus, você tem isso porque você tem uma família, porque você tem filho. Se você não tivesse, você não teria. Então dá glória a Deus porque tem, dá conta do chamado, porque essa bola é sua, vai que é sua, Tafarel, segura e vem servir a Jesus. E não deixa parar. Sabe por quê? Porque aquele dia está chegando. Se tem um motivo que eu tenho para não deixar de congregar, e meus irmãos, eu congrego, eu estou aqui sábado de manhã, eu estou aqui domingo de manhã, estou aqui domingo de noite, estou aqui segunda-feira, e se tivesse mais culto eu viria. Eu congrego por quê? Porque é uma bênção, eu posso fazer isso. A irmã Enelita está aqui perto da igreja e não pode, os joelhos estão gastos, ela sente dores enormes, senhora idosa, não pode andar. Eu
posso congregar. A mandoca de Paula não pode, está idosa, nonagenária, não consegue sair de casa. A gente vai servir a ceia, canta o hino da harpa. Ela lembra dos hinos da harpa, lembra das coisas antigas, lembra de um monte de coisa. Não pode congregar. Eu posso, vou ficar em casa porque... E a advertência da palavra de Deus é: não deixem as suas congregações, porque aquele dia está chegando. Quanto mais próxima estiver a vinda de Jesus, mais perto eu preciso estar do Senhor, mais perto eu preciso estar do corpo de Cristo, que é a igreja. Quais são as escolhas que você vai fazer? Se alguém olhar as nossas escolhas, lá na faculdade, lá na escola, ou lá na academia que a gente vai, com a roupa que a gente usa, com as selfies que a gente faz, alguém vai dizer que a gente é justo ou é ímpio? Se alguém olhar as suas selfies, ele pode dizer que você é crente? Se alguém olhar as suas postagens, ele pode dizer que você é serva de Deus? Se alguém ouvir o que você fala, ele pode dizer que você é santo? Ah, pastor, mas eu estou aqui para agradar a Deus. Verdade, de boa, para agradar a Deus. Mas com os outros a gente tem um negócio que a gente tem que ter: testemunho. Se alguém trabalha com você, ele pode dizer que você é crente? Lá no trabalho? E a vizinha? Pode dizer? Eu já vi a irmã Esther contar uma história um dia de uma vizinha que chegou na cerca, que estava ouvindo o louvor, porque foi tocada. O vizinho da gente pode fazer isso com a gente. O homem que teme ao Senhor é bem-aventurado, e o que não teme ao Senhor? O justo, como viverá? E o ímpio, como viverá? O justo é plantado junto aos ribeiros das águas. Tem luta, tem problema, o país está virando cabeça para baixo, mas o Senhor diz, o guarda de Israel não dorme, está guardando você, nem de dia, nem de noite. O mal não sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, mal nenhum te sucederá. Aos seus anjos dará o seu respeito para te guardar em todo o seu caminho. Você está guardado. Tem desgraça de um lado, desgraça do outro, mas olha você de pé dando glória a Deus, olha você sendo cuidado pelo Senhor. Mas e o ímpio? Não são assim os ímpios. Você está de pé? Não são assim os ímpios. E aí tem hora que alguns, eu termino já, alguns dizem assim: será que vale a pena? Estou aqui passando essa luta, e o fulano que não é crente está aí, ó, esbaldando, está aí vivendo na boa, na maré mansa. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus, glória a Deus. Se alguém olhar para nós, ele pode dizer que nós somos santos. Se olhar para você, se olhar para o seu trabalho, se olhar para a sua vizinhança, como é que nós estamos? As escolhas estão aí. Eu me lembrei de uma propaganda da Claro, já citei um monte de vezes. Eu dirigia muito na BR-101 para Vitória, vindo, Rio. E a Claro, alguns anos atrás, lançou um plano chamado Claro Escolhas. E os outdoors diziam assim: você faz as suas escolhas, e as suas escolhas fazem você. Você escolhe o que você quiser, mas as suas escolhas vão dizer quem você é. Curva a cabeça. 9:01, está na hora. Curva a cabeça aí, em nome de Jesus. Quais escolhas nós vamos fazer? Que escolhas você vai fazer? Quais decisões você vai tomar? Eu tenho certeza que fui fiel à palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Mas nós vamos sair daqui para tomar decisão. O culto
ele começa para valer na hora que o Alex desliga o templo todo, na hora que as luzes apagam, na hora que você entra no carro, vai para casa. Aí que o culto começa, porque é você saindo do templo. Ser crente aqui é fácil, brilhar aqui é fácil, levantar a mão, chorar, sentir a presença de Deus aqui, maravilha. Mas o culto de verdade, JV, começa quando a gente bate o pé na calçada ali, que a gente precisa brilhar diante dos homens, que a gente precisa mostrar a nossa luz diante do mundo. Quais as escolhas que nós vamos fazer? Minha oração é que você nessa semana resolva abrir mão da sensualidade, que você dê um tempo no seu Instagram e não poste o seu corpo, e não se exiba, e não seja instrumento para a cobiça, para a lascívia, para aquilo que é sensual. Você resolva usar a sua vida, o seu corpo, para a glória de Deus. Que a gente mostre isso ao mundo e diga assim: eu sou diferente, eu pertenço a Deus. Que a minha vida é uma carta viva diante das pessoas. O dia que nós tivermos jovens assim, homens e mulheres assim, o dia que nós tivermos obreiros assim, o dia que tiver homem de Deus assim, que viva para a glória de Deus e que saiba fazer isso, a gente vira a nossa região, a gente vira Bom Jesus, Apiacá, Bom Jesus do Norte, a gente vira isso tudo de ponta cabeça, porque o testemunho do servo de Deus pode mudar uma cidade, uma rua, um bairro, um trabalho, uma nação pode ser mudada, como quando homens e mulheres de Deus resolvem ser luz no meio da escuridão. Está sentindo a presença de Jesus aqui? Está sentindo Jesus com você? Está sentindo Jesus ao teu lado? Está sentindo o Senhor com você? Deixa Deus segurar na sua mão. A partir de agora você é do Senhor, seu Instagram é do Senhor, seus stories são do Senhor. Você está cuidando da sua saúde, é só para a saúde, mas não é para expor para ninguém. A sua vida é do Senhor, a luz vai brilhar, o diabo vai se levantar, mas você vai vencer em nome de Jesus, e você vai direcionar o seu foco para as coisas gloriosas. Deus tem mais. O corpo vai perecer, a saúde vai passar, a juventude vai acabar, a beleza vai acabar, mas quem serve a Deus vai florescer, vai viver, ainda na velhice vai dar fruto, e não vai servir-se aquilo que não deve servir. Nós somos chamados para outra coisa. Quando eu olho para os nossos jovens aqui, eu digo assim: Senhor, que será desse menino? Que será dessa moça? Pode ter certeza que tem um pastor na torcida aqui, torcendo para vocês arrebentarem, torcendo para vocês serem homens e mulheres de Deus. Mas não adianta a gente torcer, você também tem que querer. Anda com o Senhor, tome decisão. Os ímpios não são assim, mas os justos são. Escolha viver para Deus. Fica de pé comigo. Eu não sei se tem alguém que nesta noite quer tomar uma decisão. Talvez você esteja nas redes sociais. Está na hora de mudar de vida. Quero falar com você que está me vendo agora. Esse pastor está te dizendo: você não precisa ir para o inferno, você não precisa se perder, você pode achar o caminho do céu. Aqui dentro tem gente. Onde está você? Você precisa tomar uma decisão. Onde está a primeira pessoa? Você precisa tomar uma decisão. Você precisa mudar de vida. Você precisa escolher o caminho do céu. Deus está te dando a oportunidade da sua vida hoje, para você mudar a rota, o seu destino. Anda pelo caminho do Senhor. Encontre a vida que só o Senhor pode te dar. Onde está a primeira pessoa? Tem alguém? Hoje é dia. Estou com vergonha, fica não. Jesus está te chamando, Jesus te ama. Onde está você? Jesus está te chamando. Jesus sabe onde você está. Ele conhece seu nome, seu CPF, seu RG. Ele conhece você. Onde está você? Nós não vamos insistir com isso, mas é hora de mudar, é hora de tomar a decisão, é hora da gente fazer isso. Não tendo, nós não vamos insistir com isso.
Mas você que está aqui hoje precisa mudar a rota, o comportamento, o testemunho. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai mudar a sua casa, salvar a sua casa, se você mudar o seu jeito. Deus vai salvar no seu trabalho, se você mudar o seu jeito. As pessoas olharem para nós, eles precisam ver o Senhor. Hoje é dia de mudança. Muda o seu coração. Necessita mais de ti, necessita mais. Pai, nós te damos graças pela noite de paz, pelo culto abençoado que o Senhor nos deu. Te pedimos que tudo que há em nós seja mudado, transformado. Nós não queremos ser como os ímpios, que são como a moinha, a poeira que o vento espalha. Nós não queremos ser como os ímpios no nosso testemunho. Não queremos ser como os ímpios no nosso dia a dia. Não queremos ser como os ímpios nas nossas redes sociais. Nós queremos ser como os justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, nós queremos ser como os justos lá no nosso trabalho. Nós queremos ser como os justos na nossa casa. Nós queremos ser como os justos, ó Deus, andando pela rua, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos. Queremos ser como os justos, porque os justos florescerão como a palmeira no Líbano. Os justos vicejarão, porque são como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas. Nós queremos ser como justos, ó Deus. Não queremos ser como os ímpios, porque eles não subsistirão no juízo. Mas a sua palavra nos garante que no juízo os justos serão galardoados. Nós queremos ser como os justos. Que a sua justiça esteja em nós. Que o Senhor que é justificador, o Senhor que é justiça, o Senhor que é justiça em pessoa, justifique a nossa vida, e que a justiça do Senhor seja imputada em nós através da obra de Jesus, e que nós, ó Deus, glorifiquemos o seu nome. Abençoa essa igreja, leva-nos pelas ruas, pelos bairros, pelas casas, faz essa igreja brilhar, Senhor. Ó Deus, acende uma lâmpada, acende uma luz na nossa vida, no nosso coração, acende uma luz lá na nossa casa. Ó Deus, que os vizinhos vejam a luz brilhar, porque nós queremos ser como justos e não como ímpios. Senhor, faz a luz brilhar lá no nosso trabalho, ó Deus, e começa isso enchendo com o Espírito Santo. Batiza os crentes com o Espírito Santo, renova, dá dons espirituais, coloca fogo nessa igreja, coloca fogo no nosso coração, Senhor, para a gente brilhar como luz no meio das trevas. Nesse tempo de aflição, acende a luz em nós. Guarda essa família, Jesus, livra do poder do diabo, corta o laço. Deus, liberta os filhos, os cônjuges. Deus, nós queremos que a nossa casa seja uma casa de luz, que seu nome seja glorificado. Dá-nos uma semana de bênçãos. Nos ajude, Senhor, o próximo culto, amanhã o pastor Miqueias, a campanha do janeiro profético. Ó Deus, um grande culto, que o seu povo esteja aqui buscando a tua face. Mas, Senhor, se o Senhor não deixar acontecer o culto, se a trombeta tocar, Senhor, nós queremos ouvir a trombeta e nós queremos ir encontrar o Senhor lá no céu. Então, Senhor, que nós estejamos prontos, preparados para encontrar com o Senhor que vem nos buscar. Nos ajude, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, comunhão do Espírito, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos digam...